Adão louvou quando Deus criou a Eva. Mas nós não estamos a ver o filme certo. Imagine-se lá numa ilha deserta, não é? Eu estou a falar numa ilha porque é o que eu conheço assim mais deserto. Ou estou no meio do deserto, imagina. Você está a imaginar assim uma ilha sem ninguém. Um bocadinho mais baixo para os irmãos perceberem bem aquilo que eu quero dizer. Imagine-se lá, feche só os seus olhos. Numa ilha deserta. Imagine-se lá há 3 meses sozinho, sem ter ninguém com quem falar. Né? Sozinho. Lá naquele sítio, era bom. 3 meses, 6 meses, sozinho. Se quisesse falar, falava com as plantas, com as bananas, com os cocos, com os animais, com as cobrinhas que iam passando, aqueles lagartos maravilhosos. Né? Imagine lá você, 1 ano, sem ter ninguém com quem falar. E nós estamos aqui maioritariamente mulheres, imagina 1 ano sem falar. Não está, né? Agora imagine depois desse ano, você ver alguém com quem falar, como é que você ia ficar? Não é? Até imagina o Adão, ele não conhecia ninguém, né? Ele só conhecia Deus. Ele pronto, estava sozinho, não tinha ninguém com quem falar, mas Deus olhou para ele, teve misericórdia dele e disse: tadinho, sozinho, vou pôr aqui alguém ao pé dele para ele falar, não é? Imagina o Adão, quando acordou, não é? Porque Deus pôs lá o sono a ele, tirou-lhe uma costela ainda por cima, disse: eu vou dar uma companhia, mas tu tens de dar alguma coisa a ti, meu filho, não é? Então tirou-lhe a costela, fez a mulher, e quando ele acordou, imagina olhar para aquela coisa maravilhosa. Os cabelos são compridos. Imagina como é que o Adão não ficou. Eufórico. Para além de ser uma mulher giríssima, que eu acredito que fosse, uma adjutora, uma companheira. Então ele louvou a Deus, deve ter louvado com, sei lá, eu nem faço ideia. Um dia nós vamos perguntar a Deus como é que o Adão louvou. Mas enquanto isso, eu acredito que o Adão louvou a Deus com muita gratidão no coração. Não só pela companhia, mas também por lhe ter dado uma companheira, não é? Uma adjutora. Uma mulher, não é? Que lhe fizesse, que o completasse, não é? E foi com essa gratidão no coração que, por isso é que a música diz: eu louvarei como Adão louvou a Deus quando ele criou a Eva, porque foi assim uma coisa maravilhosa. Então nós vamos louvar a Deus como se estivéssemos há 1 ano numa ilha deserta, não é? E que Deus, não é? Pôs assim alguém, pôs o irmão que está ao seu lado, olha lá bem para ele, imagine-se há 1 ano sem ver esse irmão, não é? Nós vamos louvar a Deus hoje com esse entusiasmo, amém? Diga ao seu irmão do lado: irmão, com entusiasmo, amém? Vai! Com as mãos, vou louvar-te, com a voz, vou cantar-te, e com os pés, vou dançar para ti, meu Pai. Com as... Eu quero ouvir! Vou louvar-te, com a voz, vou cantar-te, e com os pés, vou dançar para ti, meu Pai.
Deus desceu lá dos céus, não é? Quem é que sabe que Jesus desceu lá dos céus, não é? Ele deixou a sua glória. A Bíblia diz que Deus, Ele deixou a sua glória e Ele se veio fazer um de nós. Amém? Imagine-se lá. Às vezes nós perguntamos que honra, porque é que Deus nos escolheu, o que é que Jesus viu em mim? Sim, porque Deus diz lá, não sei se é Isaías, se é Jeremias, acho que é Jeremias, que Deus, no ventre da nossa mãe, Ele já nos escolheu, é Jeremias, não é? Por isso, se Ele nos escolheu, é porque Ele tem um propósito. Amém? A Joyce Meyer diz, num ou em vários livros dela, que a nossa vida em Deus tem um propósito. Às vezes nós queixamos-nos e às vezes nós nos esquecemos do propósito que Deus tem para a nossa vida. Diga aí ao irmão do lado, irmão, Deus tem um propósito. A tua vida em Deus tem um propósito. Amém? Sem Deus não há propósito. Não é? Sem Deus, como é que as pessoas no mundo vivem? É um dia de cada vez, não é? Lá se vai vivendo. Eu tinha uma colega minha foi assim um ciclo. Os pais dela viviam em muitas dificuldades na altura, ela era filha única. Então a casa dela precisava de muitas reformas. Eu uma vez fui lá à casa dela e vi lá uma coisa muito engraçada, que eles tinham um buraco feito na parede. E então eles aproveitaram aquilo e fizeram uma ideia, fizeram um papel assim, de buraco em buraco, lá se vai vivendo. Né? E o mundo é assim, de buraco em buraco eles vão vivendo. Nós até podemos estar no buraco. Porque o Daniel, ele foi parar à cova dos leões, não é? Ele estava lá no buraco com os leões. Mas no meio de tanta coisa, a Bíblia também diz que ele passará, não é? Ele diz que se nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Se passarmos pelo fogo, ele não arderá em nós. Às vezes é difícil nós entendermos isso. Nós estamos lá no fogo e nós... de certa forma nos sentimos atingidos, não é? Pensamos que já estamos sozinhos e que Deus não, aquelas conversas. Mas diga, Deus veio para nos salvar, para nos tirar do buraco. Amém? Às vezes nós esquecemos que Ele não disse que nós não íamos ao buraco, não é? Mas Ele nos tira do buraco, não é? Então, diga assim ao irmão que está ao seu lado, Ele veio para nos salvar. Amém? Diga assim ao irmão, irmão, tu estás abatido. Diga, não percas a fé. Amém? É isso que nós vamos cantar hoje. É que Ele veio para nos salvar. Imagine-se lá no meio da sua situação. Às vezes nós merecemos, mas imagine lá, neste momento, numa situação que até você possa estar no buraco. E nós vamos cantar a Deus que Ele veio para nos salvar. Amém? Diga, Deus veio para me salvar. Deus me veio salvar. Obrigada, Senhor, por tu me vieste salvar. Obrigada, Senhor, porque tu estás comigo. Obrigada pelo propósito para a minha vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Senhor, te peço, não nos deixes sair do teu controle. Não deixes que as situações saiam do teu controle. Não deixes, Senhor, que a nossa vida esmoreça. Mas levanta-nos, Senhor, a nossa cabeça. Ajuda-nos a olhar para Ti. Ajuda-nos a crer, Senhor. Ajuda-nos a ver a Tua glória. Os livramentos, Senhor. A tua mão poderosa operar no meio do impossível. Senhor, porque Tu nos vieste salvar. Tu és, Senhor, a nossa esperança. Tu és, Senhor, o nosso refúgio, a nossa torre no meio das tristezas, das dificuldades, das lutas. Tu estás connosco. Eu te peço nesta manhã, Senhor, levanta este povo. Levanta, Senhor, cada irmão. Os que estão presentes, os que estão ausentes, Senhor, onde quer que eles estejam, a Tua mão, Senhor, seja com eles. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Faz de nós um povo vitorioso para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus.
Obrigado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti. Ajuda-nos, Pai, porque Tu nos vieste salvar. Amém. Posso ouvir um amém? Diga obrigado a Jesus. Obrigado, Senhor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome. Diga ao irmão que está ao lado, Ele vem para te salvar. Mas antes disso, nós temos que, antes de vocês cumprimentarem o irmão que está ao lado, eu queria que nós pensássemos no seguinte: se nós não saímos daqui da igreja animados,
vamos ficar, não é? Então aproveite o irmão, que com todos os defeitos até que ele possa ter, mas ele tem alguma coisa de bom para lhe dar. E nós no mundo, o mundo tem algumas coisas boas para nos oferecer e para nos iludir. Mas se nós agarrarmos essas coisas, a alegria que o mundo nos dá é momentânea, não é? Porque aquilo que Deus tem para nos dar é muito maior e muito melhor. Amém? Por isso, abrace o irmão do lado. Não conte com o mundo até lhe pode dar, mas aquilo que ele nos pode dar é momentâneo. E quem é que tem Jesus dentro de si? Bata assim no peito e diga: eu tenho Jesus dentro de mim. Então diga ao irmão: irmão, o que eu te posso dar melhor não é o meu abraço, não é o meu beijinho, mas é aquele que está dentro de mim. Amém? Agora tem um abraço bem forte ao irmão que está ao lado. Ele vai para a cruz salvar. Ele vai para a cruz salvar. Fica alcançado o teu Senhor virá. Ele vai para a cruz salvar. Ele vai.
convosco sobre o recado da cruz. Toda a Igreja, de todas as denominações, devem ter cuidado. Mas não são muito cruz, não é mal. Vai ser. Obrigado. Todas as denominações deve ser uma mensagem que deve viver no nosso coração e, frequentemente, deve ser falado. O recado da cruz. Vamos abrir as Escrituras em Isaías 61, por favor. Versículo 1. E diz a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a aprovar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que anciãos estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Refere-se estes versículos à obra de Jesus Cristo que veio fazer aqui nesta terra. E nós, os seus discípulos, devemos anunciar essa obra e prossegui-la. Jesus, certo dia em Nazaré, ele falava para quem eu queria ouvir na sinagoga, um lugar que era frequentemente frequentado pelos judeus, não é? E pelos estudantes também, pelos estudiosos também. E Jesus Cristo, a breve trecho, ele quis também falar e deixaram falar. E vejam o que ele falou em Lucas 4, por favor. Versículos 14 a 22. Lucas 4, 14 a 22. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O 16 diz: para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a perdoar o ano aceitável do Senhor.
Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam nas palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. A obra de Jesus, amados, é uma obra completa, total. Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância em todas as áreas da nossa vida. Ele veio através da sua morte na cruz para nos libertar de toda a prisão, restauração física, emocional e espiritual. Então Jesus veio-nos libertar. E nós vamos ver o que é que Ele veio libertar. Libertar-nos de quê? De várias áreas. Jesus veio libertar-nos da império das trevas e nós vamos abrir as Escrituras em Colossenses 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13. É que sabe que Jesus veio nos libertar do império das trevas. Quem é que já foi liberto do império das trevas? Eu fui, exatamente. Amém. Colossenses 1, versículo 13, diz o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. No versículo 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Bem lá. Então Ele veio nos libertar do império das trevas. Só há duas opções de governo sobre a nossa vida. Não é verdade? Nós só podemos estar ou no império das trevas ou no reino da luz. Não é verdade? Não há campo neutro. Não há um estado intermédio. Não há um estado de aperfeiçoamento. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. E Jesus veio tirar-nos de onde nós estávamos, do reino das trevas, para nos transportar ao reino da luz. Vamos ver em João 10:10. Vamos lá abrir. O império das trevas é onde está quem? Satanás. O diabo. O acusador. O capeta. O grudas. Você que está a ouvir esta pregação, o grudas é diabo. O ladrão vem somente para roubar, matar e o ladrão ou o diabo. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então quem está no reino das trevas é o diabo. Mas quem está no reino da luz é Jesus Cristo. Há muita gente que desconhece isto. Há muita gente que, mesmo vivendo na igreja, descontinuam um pouco num reino intermédio que não existe na realidade. Vivem com Jesus e vivem com as trevas. Tem um pé apoiado no mundo e outro pé apoiado na igreja. E eu aconselho-vos vivamente que
melhor, todos nós, termos os dois pés apoiados num reino. Estou-me aqui a lembrar que, para se conseguir fazer a espargata, não é? Quem é que sabe o que é espargata? É preciso um certo treino, porque senão pode ter sérios problemas. Então é bom que não se faça a espargata espiritual. Tenha os dois pés sempre apoiados no reino de Deus. Porque foi isso que Deus veio fazer por nós. Veio-nos pôr, todos nós, no seu reino. Ou pronto, veio-nos convidar para entrarmos no seu reino. Veio-nos libertar do império das trevas, porque nós já vimos lá em Colossenses 1:13, e veio-nos transportar para o reino do Filho, para o reino da luz. Ou seja, para o seu próprio reino. É verdade, amados? Agora, na realidade, ninguém nasce justificado. O único que nasceu bem foi Adão. Mas, em breve, ele começou a viver mal, porque desobedeceu a Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Todos nós nascemos, não é? Não nascemos na área do pecado. Não é porque o nosso pai e a nossa mãe têm uma relação sexual, esse não foi o pecado. O pecado é que nós nascemos naturalmente, nascemos na raça adâmica. Já vi muito boa igreja pregar que a relação sexual da conceição da criança foi o pecado, mas não é verdade, é mentira. A relação sexual foi abençoada por Deus, como procriação e destruição das espécies. Amém? Dentro da igreja, não estou a falar de tal forma, a falar da mesma coisa, mas dentro da igreja. Então, nós nascemos na raça adâmica. Temos que ser nós a opcionar. Ou queremos estar no reino de Deus, ou queremos estar no reino do diabo. Não há reino intermédio. Volto a frisar. Jesus não nos veio dar um reino intermédio. Veio-nos convidar para o reino dele. Onde Deus está. À direita de Deus Pai. Intercedendo por mim e por si. E foi isso que ele veio fazer. Pelo seu sacrifício, ele veio-nos libertar. Carvalho de madeira, a célula que era contra nós, um rolo maior ou menor. Sei que sabe o seu rolo, o seu medo. Carregou na cruz e nos libertou desse rolo. Nos justificou. Nos fez justiça de Deus. Você viu, amém? Jesus quer-nos também tirar do reino do pecado, do domínio do pecado. Uma vez nós nascemos do pecado, nascemos na raça adâmica. É natural do homem o pecado. E pecado, amados, não é só matar, roubar, portanto, cobiçar a mulher do próximo. Não é só isso. Pecado é tudo, é fazer tudo aquilo que não estiver de acordo com aquilo que Deus diz para fazer. Tudo aquilo que Deus diz para eu fazer é bom. Tudo aquilo que Deus diz para eu não fazer é mau. Se eu fizer aquilo que Deus diz para eu não fazer, eu estou a pecar. E não esteja a pensar, bem, eu não faço nada de mal, eu não tenho pecado. A palavra de Deus diz, se você acha que não tem pecado, é mentiroso. Portanto, todos nós fazemos coisas que Deus não quer que a gente faça. Dizemos coisas que Deus não quer que a gente diga. Agimos de maneira que Deus não quer que nós sejamos. Mas Deus também é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado quando nós vimos diante dele e confessamos. Posso ouvir amém? Então Jesus, já vimos que Jesus veio
tirados do reino das trevas, do império das trevas, e transportados para o reino da luz. Já vimos que Jesus veio libertar-nos do domínio do pecado. Vamos abrir as Escrituras em Colossenses 3, versículo 5. Por favor. Para nós vermos a nossa antiga natureza. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual era a natureza terrena? Não é para a sua Bíblia, para as Escrituras. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Eu disse que um dia ia pregar sobre esta área, idolatria. Portanto, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, o quê? Olha lá para as Escrituras, já dá para as Escrituras o quê? É idolatria. Mas tenha cuidado, quando eu disser que não é idólatra. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. E a ira de Deus vem sobre quem? Os filhos da desobediência. Não somos nós. Porque nós somos retirados por Cristo Jesus, não é? Destas áreas. Pastor, mas eu não me prostituí. Prostituição não é só corporal. Há muito bom prostituto dentro da igreja. Se prostitui com ideias erradas de Deus. Com ventos de doutrina. Se prostitui em seu próprio benefício, utilizando a doutrina. Bem? Quem é que sabe o que eu estou a falar? Através da cruz temos libertação, mas a mensagem da cruz, ou seja, o recado da cruz que traz até nós, fala-nos de quê? Sobre a maneira que todos nós temos de pregar a tempo e fora de tempo, em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as pregações, arrependimento. Arrependimento. Porque quem se arrepende nunca mais volta a fazer o mesmo. Por isso é que muitas vezes a minha esposa diz que arrependimento de pecado traz choro, traz sofrimento, mas traz decisão de nunca mais voltar a fazer o mesmo. Porque se arrependimento de pecado não trouxer sofrimento, você não se arrependeu coisa nenhuma, você só falou. E posso lhe dizer uma coisa: você vai voltar a fazer. Você não vai conseguir deixar de fazer. Sei eu, amados. Só para vocês, da minha irmã. Não estou a condenar ninguém. Arrependimento tem que trazer sofrimento. Consciência que falhamos com Deus. Isso é tão importante. Se banalizou. Pedir perdão dos pecados se banalizou. Parece um slogan. Parece uma frase feita. Se tem que fazer, é de oração. Não é? A gente sabe, não é?
confessar arrependimento, confessar perdão, confessar o pecado e pedir o perdão de Deus antes de uma oração. Mas nós sabemos, não é verdade? Vamos ver como isso é. Arrependimento é consciência que se falhou com Deus. Irmãos, Deus não é qualquer coisa. Deus foi aquele que nos deu ser. Deus é o nosso Pai. E quando nós temos a consciência que Deus é Pai, a vivência em nós, cristãos, que Deus é Pai, você não ficava triste quando falhava com o seu Pai? Não é verdade? Mais temos que ficar com Deus. Desculpe, connosco próprios podemos falhar com Deus. Porque Deus é um Pai, é um Paizão. Ele compreende o nosso sucesso e compreende perfeitamente e profundamente as nossas falhas. Ele enviou o seu único filho para conseguir entender o que é que nós falhamos. Era o único, mas ele o enviou. Por mim e por si. E é esse o pecado da cruz, amados. O pecado da cruz traz arrependimento, fala de arrependimento, exige arrependimento. A cruz nos liberta, é verdade. A cruz fala-nos de libertação. Do reino das trevas nós já vimos, do pecado. Mas tudo isso vem para o arrependimento. O reino de Deus, amados, não fala de frases feitas, frases bonitas, frases lidas e editadas por cada um de nós. O reino de Deus fala de Deus. Daquele que tudo fez. Daquele que tudo controla. Daquele que tudo sabe. Daquele que é superior a nós próprios e à sua própria natureza. Ele é sublime. Ele está acima de tudo aquilo que ele fez. É esse que é o nosso Pai. É esse que nós temos que ter consciência que falhámos para com Ele. É esse que deu o seu único filho por mim e por si. Então nós não podemos levianamente é dizer, querer viver Ele, com Ele e por Ele. Nós só podemos querer viver nele, com Ele e por Ele cada dia, se nós tivermos consciência que Ele é, na realidade, Deus e Pai. É verdade, amados? Mas Jesus veio à cruz do Calvário, não foi só para nos tirar do reino das trevas, não foi só para nos tirar do domínio do pecado, Ele veio nos tirar daquilo que a maior parte das pessoas tem medo. Morte. Morte. Quem é que está aqui que tem medo de morrer? Ninguém. Óbvio. Muito bom. Então diga lá assim comigo. O meu viver é Cristo. O meu morrer é ganho. Se hoje o Senhor me chamar, eu vou com Ele. Você como só tem a certeza disso? Não diga a mim, diga eu.
Jesus vai nos libertar também do medo da morte. Isto que vocês acabaram de confessar com a vossa boca é algo tremendo. Quando nós chegarmos a esse expoente, dizer para mim, Senhor, o meu morrer será ganho. Eu vou para ti. Todos os dias na nossa oração, eu digo a Deus, Senhor, quando tu me chamares, minha viagem é célula para ti. Mas estás junto. Desejamos isso. Queremos ver isso. Mas para isso, na realidade, temos que ter a certeza que o recado da cruz vive em nós. A procura de vivermos com Deus. A procura de sempre que falhamos nos arrepender de imediato. A procura de estar bem com Deus. E connosco próprios. Eu só posso dizer que o meu viver é Cristo porque eu estou bem comigo próprio. É na verdade. Porque eu estou nele. Vamos procurar aperfeiçoar. E porquê é que nós não devemos ter medo da morte? A palavra de Deus diz, no último dia, no último segundo, quando Jesus vier, eles correrem a Cristo, Jesus, há uma ressurreição para aqueles que estão em Cristo. Uma certeza. Mas é só isso? Ou se fosse só isso era bom? Aqueles que ressurgirem, eles viverão eternamente com o Senhor. Então não temos de ter a morte mais. É só uma morte física. Só uma. Sempre que eu faço um funeral, eu procuro comunicar que aquele corpo ficará, mas que o espírito daquele filho de Deus já se foi para o Senhor. E com ele estará eternamente. Que um dia nós o veremos. Suas famílias, seus amigos. Não é? Porque se nós estivermos com o Senhor, nós veremos todos aqueles que foram chamados antes de nós. Quem é que acredita nisso? É o primeiro que diz. Nós não devemos temer a morte pela certeza de uma ressurreição e de uma eternidade com Deus. Porquê? Porque Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu a morte. Em Hebreus 2, versículo 14. Vamos ver. Vamos ver porque é que muitas pessoas têm medo da morte. Hebreus 2, versículo 14. Jesus já destruiu a morte. Nós estamos em Jesus Cristo. Nós não devemos temer a morte. Eles temem a morte, muitas pessoas temem a morte. Porquê? Porque não sabem o que é que vem depois dela. Não têm consciência. Até cristãos. A Bíblia é muito explícita.
palavra de Deus, Deus é muito explícito. O que é que há depois da morte? Mas é só para aqueles que entendem pelo Espírito das Escrituras. Hebreus 2, versículo 14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, Jesus Cristo, lá estamos a falar dele, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vamos caminhar para o Apocalipse 1, veja o 15. E graças a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Que éramos nós também. No versículo 15 diz, Hebreus 2, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Exatamente. Jesus veio nos libertar também do medo da morte, porque na realidade isso é servidão. Não é? Medo. Vamos para o Apocalipse, são versículos, versículo 8. Desculpa, versículo 18. E aquele que vê estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ninguém será chamado sem a permissão de Deus. Por isso é que muitas vezes eu corrijo a pessoa que diz: se Deus me lavasse. Não diga isso, amado. Porque Deus é que sabe onde é que leva cada um. Muitas vezes se ora por pessoas que estão muito mal, está terminado, e se ora para que a pessoa seja curada. Já aconteceu connosco? Algumas vezes. Hoje, quando Deus fala no coração e eu vejo que a pessoa está em estado terminal, eu oro para que a vontade de Deus seja feita. Porque nós chegamos a uma conclusão. Nós estávamos a orar pela cura daquela pessoa e estávamos a amarrá-la. Uma das pessoas assim que a libertámos, ela foi chamada de vida. Nas horas depois, não é? Pode ser com o teu pai, pode ser com o Rosário. Rosário, quem é que conhecia a Rosário? Nós a libertámos, fomos orar por ela, fomos lá para orar por ela, orámos por ela e ela, passando as horas, foi chamada. Nós estávamos a adorar, as nossas orações estávamos a adorar. O Senhor queria levar para ele. Eu tenho certeza que ela estava. E ela estava a ser amarrada para usar essas coisas. Vai? E ela não tinha medo da morte. O rosário, por aquilo que ela era, por aquilo que ela fazia, por maneira que ela falava, da maneira que ela vivia, ela não tinha medo da morte. E ela viveu nos últimos tempos, mas posso-vos dizer, ela viveu mesmo Cristo. E para ela morrer era nada. Para ela morrer era nada. Mas está, não se preocupe, porque eu não viste a quanto de Deus. Mas moraria. Quero concluir este estudo. Hoje é dia de trocarmos no mundo espiritual, sair do império das trevas e entrar no reino de Deus. Já todos fizemos.
Graças a Deus. Mas hoje é dia também de nos libertarmos dos nossos pecados e do medo da morte. Quem é que está aqui genuinamente, verdadeiramente, tem medo da morte? Só quando vê uma aflição é que a gente Eu vou reformular. Eu vou reformular. Quem é que não tem medo da morte, mas ainda faz alguma diferença morrer agora? deve ser mais à frente. Hoje é dia de livre pensar na nossa vida. Não é? Vamos fazer a oração de salvação dentro de alguns minutos. E depois eu vou dar a oportunidade que, se você estiver a passar por uma situação difícil na sua vida, vir aqui à frente para receber a opção de Deus para resolver essa situação. Mas também gostava, se você na realidade ainda não está bem resolvido esse problema do medo da morte, ainda não consegue verdadeiramente dizer: Senhor, se me levasses agora, eu iria não morrer agora. Eu posso vos dizer que eu gosto de Jesus. E essa receita é desaparecer. Porque olhar para a irmãzinha, ela rezar-se, ela já disse só que eu falo, vai? Várias vezes. Se o Senhor me levasse, eu quero dizer que ainda tenho muita coisa a fazer aqui. As suas filhas precisam muito de si. Não é? Portanto, é dizer a Deus: Senhor, prevalece para que eu possa descansar. Não é? Hoje Deus quer pôr no nosso coração a unção de Deus para que nós fiquemos nas mãos dele. Para quando Ele nos quiser levar, Ele nos leva. Mas que nós não fiquemos nem a pensar nisso. Fiquemos seriamente a pensar em fazer a obra dele. Cumprir o tempo que Ele quiser que nós cumpramos. Em cada dia procurando que outros obtenham o arrependimento do seu pecado e sejam transportados no reino de Deus. Vai abaixo. Vamos nos levantar. Vamos todos fazer a oração de salvação. Você que está a ouvir esta mensagem, pode fazer também, sendo ou não salvo já. É sempre bom nós reafirmarmos a nossa salvação. Baixe a sua cabeça, feche os olhos e diga comigo: querido Pai Celestial, venho neste dia diante de Ti, no nome de Jesus. A Tua palavra diz: vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Neste dia, eu creio no meu coração que Jesus é o Senhor, que morreu na cruz para me salvar. E eu declaro, me arrependo do meu pecado, entrego a minha vida agora a Jesus Cristo. Senhor Jesus, seu Senhor, de todas as áreas da minha vida, e ajuda-me a viver pela